Rádio Fapcom. O som da comunicação. Jornal da Fapcom. Presidente Michel Temer nega pressão para liberar obra em prédio no qual Gedel Vieira Lima tem um imóvel em Salvador. O ministro da Articulação Política deixou o cargo após a denúncia de Calero. Funeral de Fidel Castro começa hoje e deve durar uma semana. Cresce o número de fraudes em cartões de ônibus para idosos. Ministério da Saúde afirma um aumento de 850% nos casos de chikungunya. Economias alternativas crescem e ganham espaço no cenário nacional. Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que brasileiros maiores de 40 anos são maioria na internet. O Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos. Na Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg conquista o título da temporada. O Jornal da Fapcom está no ar. Responsável pela articulação política, Gedel Vieira Lima deixa o governo e Michel Temer nega pressão sobre Marcelo Calero. O governo ainda não anunciou quem substituirá Gedel. A polêmica entre ministros começou há 2 semanas e agora envolve um suposto áudio do presidente. Na acusação feita por Calero, a Polícia Federal, ele diz que o presidente Temer o enquadrou para liberar a obra suspensa pela IPHAN. Para Temer, a atitude de Calero de gravar as conversas foi considerada indigna. Parece que gravou a conversa, etc. E, com toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno. Né? Ou eu diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. Temer negou as acusações e disse que o comportamento autoritário não faz parte de seu estilo. Calero relatou também ter sofrido pressão de outros ministros para que tentasse convencer o IPHAN sobre o imóvel. O Supremo Tribunal Federal precisa autorizar a abertura da investigação para que as gravações sejam analisadas pela Polícia Federal. Política. A repórter de política Ana Paula Bimbati tem mais informações sobre a crise do governo Temer. Bom dia, Ana. Quais as novidades sobre o caso? Bom dia, Tamires. O principal desafio do presidente Michel Temer é nomear um novo secretário de governo. Gedel Vieira Lima, além de ocupar um cargo importante, era considerado uma pessoa de confiança do presidente. A demissão de Gedel aconteceu depois dele ter sido acusado pelo ex-ministro da Cultura. Marcelo Calero deixou o cargo com a justificativa de que sofria pressões de Gedel para a liberação do empreendimento imobiliário em Salvador. O imóvel de Gedel teria sido embargado pela Direção Nacional do IPHAN por estar localizado em área de tombamento cultural. Em nota, o órgão afirmou que a decisão foi tomada após considerar argumentações técnicas e jurídicas. Outro assunto que também promete movimentar a semana em Brasília é a anistia ao Caixa 2. Temer afirmou que vai impedir a tramitação no Congresso de qualquer medida relacionada e que, se aprovada pelo Legislativo, a medida seria vetada por ele. Rodrigo Maia e Renan Calheiros também descartaram a hipótese de aprovação de alguma proposta para anistiar o Caixa 2. Também há novidades sobre as delações da Odebrecht. Segundo a reportagem da revista Veja, José Serra e Geraldo Alckmin estão envolvidos em esquema de recebimento de propina. Os recursos seriam sido depositados em uma conta de Serra na Suíça. Em relação a Alckmin, os delatores diziam que as comissões eram negociadas com aliados, nunca com o governador junto. Ou seja, uma semana que politicamente promete e pode ser ainda mais turbulenta. Com você, Tamires. Obrigada, Ana. PEC da reforma política segue para aprovação na Câmara dos Deputados. A proposta prevê que partidos usem o fundo partidário e tenham espaço no horário eleitoral gratuito. A PEC também limita a eleição de deputados e vereadores pela soma dos votos das coligações e alianças. A emenda deve ser aprovada em 2 turnos na Câmara com mais de 300 votos. A PEC pode enfrentar resistência, já que a Casa possui deputados de siglas e partidos pequenos. Se aprovada, os partidos deverão ter 2% dos votos para deputado federal e em 14 estados já em 2018. Nas eleições
eleições de 2022, o percentual dos votos válidos aumenta para 3%. Os partidos terão estrutura menor na Câmara e sem direito a cargos de liderança caso não atinjam o mínimo para a eleição. A PEC já tinha sido aprovada por 58 votos a 13 em primeiro turno no plenário do Senado. No segundo turno, a proposta foi aprovada por 63 votos a 9. Para o presidente da Juventude Democratas de Minas, Leonardo Framil Lobo, a PEC vai ajudar os eleitores a decidir o voto. Hoje, se a cláusula de barreira for aprovada, nós teríamos aí por volta de 11 partidos. E isso, creio que aumentaria a representação, porque as pessoas olhariam para os partidos e, pelo fato de serem poucos, elas conseguiriam distinguir a ideologia e a bandeira de cada um deles, e assim seria representada. Leonardo considera a cláusula de barreira necessária para a manutenção da democracia. Mundo. Cuba inicia os preparativos para o funeral do presidente Fidel Castro. O líder da Revolução Cubana morreu na noite de sexta-feira, aos 90 anos. As homenagens oficiais ao chefe de Estado começam hoje com uma cerimônia na Praça da Revolução, em Havana. As cinzas de Fidel ficarão expostas na praça e livros de condolências estarão disponíveis. O acesso ao local já começou a ser controlado pela polícia. O governo planeja cerimônias por toda a ilha até o próximo domingo. As cinzas serão espalhadas em Santiago de Cuba, onde seu movimento guerrilheiro prosperou em 1959. O caminho das cinzas de Havana a Santiago vai levar 4 dias. O trajeto deve ser acompanhado por milhões de cubanos. Estudantes fizeram vigília na Faculdade de Direito de Havana na madrugada de domingo. Foi lá que Fidel começou a carreira no movimento estudantil. Os jornais e a TV estatal exibiram imagens históricas e homenagens ao líder cubano. Tempo e temperatura. Agora são 10h12. Vamos para o tempo com a repórter Flávia Salles. Bom dia, Flávia. Qual é a expectativa para esta segunda-feira? Bom dia, Tamires. Ainda pode chover um pouco devido à instabilidade da noite de domingo. A previsão é de sol, as temperaturas sobem e teremos mais um dia abafado com mínima de 21 graus e máxima de 33, além das pancadas de chuva a qualquer hora do dia por causa do calorão. Em toda a região sudeste, o tempo também fica ensolarado, sem possibilidades de chuva. A temperatura pode variar entre 22 graus e 30 em Vitória, no Rio fica entre 21 graus e máxima de 35, e em Minas a temperatura será entre 21 graus e 33. No Brasil, a máxima vai ser em Teresina, com 40 graus, e a mínima será no sul, em Curitiba, com 19 graus. É com vocês. Muito obrigada, Flávia. Pesquisa do Greenpeace mostra que mais de 80% dos brasileiros acredita que o país abusa dos agrotóxicos. Segundo a ONG, esses produtos matam pelo menos 5 mil trabalhadores por ano. O risco existe até mesmo para quem mantém contato indireto com o produto. A repórter Tamires Santiago mostra a realidade da indústria de agrotóxicos. O Brasil é o país que usa mais agrotóxicos desde 2008. Segundo a Anvisa, pelo menos 1/3 dos alimentos estão contaminados. César Ribeiro, filho de Dona Rosa Ribeiro, tinha apenas 24 anos quando morreu em 2001, após um defensivo agrícola contaminar seu sangue. César tinha feito atividade física em excesso e que contribuiu para a contaminação. A mãe afirma que o filho nunca aplicou o veneno, mas que, por ter contato indireto com o produto, não escapou dos efeitos colaterais. O laudo médico dele estava escrito, ele morreu por causa de agrotóxico. A gordura que estava, se ele não tivesse feito um exercício, ia ficar por bastante tempo aquilo na camada gordurosa. Até hoje, é quase impossível identificar os sintomas causados pela exposição prolongada aos agrotóxicos, porque não existe um acompanhamento médico voltado para isso. A ambientalista Sônia Corina Rez explica os riscos e medidas que deveriam ser tomadas. As pessoas têm consciência, a gente tem que se unir para ajudar a divulgar isso, que câncer, malformações são fruto dessa contaminação ampla do ambiente, como mostraram os estudos, não tem mais dúvida disso. Então a gente tem que se defender, se organizar, ir atrás de informação e ajudar a mudar essa realidade. Outro problema que as regiões agrícolas enfrentam é a pulverização aérea com agrotóxicos.
Esse procedimento já causou problemas em grande escala, como a contaminação de crianças, idosos e animais. A secretária do Ministério das Cidades entre 2003 e 2005, Hermínia Maricato, afirma que apesar do treinamento, os pilotos não conhecem os limites da pulverização. Não só do ponto de vista ambiental, porque nós temos mais de 700 pilotos de avião treinados para aspersão de agrotóxico no território, e eles não conhecem limites de rios, matas, etc. Atualmente, a agricultura brasileira usa quase 13 litros de agrotóxicos por hectare de soja. Abner Douglas, de 21 anos, utiliza agrotóxicos desde os 12. Ele conta que já teve reação alérgica, mas que por depender das plantações para viver não pôde parar o trabalho. Aí eu fui pro hospital, tomei um negócio para desintoxicar e no outro dia eu tava fazendo o mesmo serviço de novo, que não podia parar. A exposição dos trabalhadores rurais é sempre múltipla porque eles mexem com vários tipos de veneno o tempo todo. Os casos de doenças que aparecem anos depois dessa exposição são cada vez mais comuns. A nutróloga Tatiana Reimão faz um alerta. Agrotóxicos, sendo consumidos por muitos e muitos anos, eles podem causar alguns tipos de câncer, como câncer de mama, testículo, ovário, próstata, tireoide. E não somente os cânceres também, pode causar doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson, doença de Alzheimer e algumas alergias. Para fugir dos agrotóxicos, a saída é o consumo de alimentos orgânicos. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2014, a cultura orgânica movimentou cerca de 2 bilhões de reais. A ambientalista Sônia Corina Hess acredita que as pessoas estão começando a perceber o quão agressivo o uso de agrotóxicos pode ser. Olha, eu acho que nós estamos num processo de evolução. As doenças elas estão ficando tão comuns, tão frequentes na população, que eu acho que todo mundo já percebeu que algo de errado está acontecendo. A área de produção orgânica no país engloba 950 mil hectares, fazendo com que o Brasil exporte para mais de 76 países. Apesar do custo de mão de obra alto, cada vez mais agricultores aderem à nova cultura. O número de consumidores também vem aumentando. Cancelamento de cartões de ônibus para idosos cresce 531%. O uso de câmeras de segurança ajuda a identificar fraudes no benefício oferecido à população maior de 60 anos. A gratuidade foi anulada para 17.889 passageiros até outubro. Foram 3.400 cortes por fraude em 2015. O prefeito eleito João Dória avalia a possibilidade de acabar com a gratuidade no transporte para idosos com renda. A mudança seria uma forma de congelar a tarifa no preço atual, de R$ 3,80. O custo com os idosos deve chegar a 800 milhões de reais esse ano, segundo a SP-Trans. As irregularidades com passe livre cresceram 912%, segundo o Jornal do Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo estuda ampliar o uso de câmeras para fiscalizar os passageiros e diminuir as fraudes. Técnicos da SP-Trans e empresários do setor estimam que o gasto com a gratuidade pode chegar a 3 bilhões de reais no próximo ano. A seguir, as economias alternativas e as novas formas de consumo. O Jornal da Fapcom volta já. Economia. As economias alternativas podem ser uma saída para o desemprego. O espaço para novas formas tem crescido no Brasil e já responde por 2,6% do PIB. Tudo pode virar negócio nesse modelo econômico e é importante ter criatividade para inovar. O repórter Leonardo Batani traz mais informações. Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE. Esse número corresponde a 11,8% da população economicamente ativa. A crise política e financeira contribui. A expectativa da inflação para 2016 é de 7,1%, bem acima da meta do governo de 4,5%. As chamadas economias alternativas podem ser uma solução para o desemprego. Elas crescem acima de 4% em um período de retração econômica, como explica o economista Luiz Augusto Zazeri. Então, se você pega uma economia que tem criatividade, que é compartilhada e solidária, isso favorece aquela classe, né, que está lá embaixo, a de pouca renda.
Então a tendência aí é ascensão ou retração. Eu não acredito em retração, não. Luiz ainda destaca o papel social das economias alternativas que atingem populações de baixa renda e melhoram a vida das pessoas. A cooperativa de reciclagem União Itaquera é um exemplo. Ela não visa o lucro, não tem donos, nem hierarquia. Além disso, as tarefas são rotativas. O coordenador da cooperativa, José Ferreira, recebe por dia de 7 a 8 pedidos de emprego e tem certeza que a crise é um período de crescimento. Na hora da crise, que é a hora das cooperativas crescerem. A tendência e a bola da vez, tu pode ter certeza que vai ser reciclagem. José já trabalhou em bancos e perdeu tudo que tinha por descuido. A reciclagem foi a saída para sobreviver. Além da União Itaquera, José ajudou a fundar outras cooperativas. O trabalho de José está ligado não somente à criação de novas vagas de emprego, mas também à proposta das novas economias de uma relação diferente com as pessoas e o ambiente, diferente do modelo atual, o capitalismo. As cooperativas e os catadores são responsáveis por 90% do lixo reciclado no Brasil, mas não são suficientes. A cada saco de lixo reciclado, outros 70 são produzidos. De acordo com uma pesquisa da organização Compromisso Empresarial para a Reciclagem, todo o lixo não reciclado gera um prejuízo ao país de 8 bilhões de reais. Outras formas de economia alternativa são as chamadas compartilhada e criativa. A economia compartilhada serve para a troca e venda de produtos usados, entre outras variáveis. Carolina Guedes é uma das empreendedoras desse tipo. Ela criou um site para que as crianças pudessem trocar os seus brinquedos, o Quintal de Trocas. Eu entendi o valor do brincar, que era muito diferente do valor do brinquedo. E o quanto as crianças querem experimentar as coisas, né? Elas não querem ter nada, elas querem experimentar serem cozinheiros, experimentar serem jogadores de futebol. Mas elas não querem a bola, elas não querem as coisas, elas só querem brincar com aquilo, né? O site de Carolina foi inspirado pela filha de 2 anos, Maria Beatriz. Ela engrossa a porcentagem de avanço da economia do tipo compartilhado, que, com a criativa, teve alta de 70% no Brasil até 2014, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Frijan. A economia compartilhada permite que tudo aquilo que iria direto para o lixo possa ter um novo destino e seja útil. Somente nos últimos 30 anos, 33% dos recursos naturais do planeta sumiram para sustentar nosso modelo de consumo. Os dados estão no documentário A História das Coisas, de Annie Leonard, produzido em Washington no ano de 2007. A economia criativa garante riqueza e valor em novos modelos. A economista Priscila Uliana explica as expectativas para as novas economias. Acho que é isso, acho que é o começo, né? Então é tendência mesmo, acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa nessa linha. Os negócios eles vão se consolidar e vão ficar grandes. Priscila oferece os próprios vestidos para trocas através do site My Open Closet e considera que o compartilhamento traz uma exclusividade e comodidade única, justamente por estar nos padrões das novas economias. As estatísticas e opiniões de estudiosos da área apontam para o crescimento das novas formas de economia. Apesar do desenvolvimento, os produtos gerados em formas econômicas alternativas têm um custo alto. Mas, com a crise, é aberta uma porta para o crescimento das economias alternativas e, assim, o seu barateamento. De São Paulo, Leonardo Batani. São 10h23 e nós vamos continuar falando de economia. Agora os indicadores econômicos que chegam com o repórter João Rafael. Bom dia, João. Quais são os destaques desta segunda-feira? Bom dia, Tamires. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, cotado a R$ 3,41. O euro registrou leve alta e fechou em R$ 3,61. Já a Bovespa teve alta de 0,27%. Na semana, o índice acumulou alta de 2,7%. As bolsas asiáticas já fecharam nesta segunda-feira. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio registrou queda de 0,13%. O índice KOSPI da Bolsa de Seul fechou em alta de 0,28%. É com vocês. Muito obrigada, João. Queda do preço do diesel e da gasolina chega aos postos após reduções nas refinarias da Petrobras. O litro do diesel caiu de R$ 3,02 para R$ 2,98. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo. A gasolina também teve a segunda semana consecutiva de queda dos preços. O valor médio da gasolina cobrada nas bombas do país fechou a semana em R$ 3,66. Em compensação, o preço do etanol subiu de R$ 2,55 para R$ 2,81. Para a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a culpa da redução dos preços não chegar ao consumidor está no etanol. Os preços dos combustíveis nas refinarias serão revisados uma vez por mês para que a redução dos valores chegue mais rápido ao consumidor.
São Paulo tem a primeira Vegan Week do Brasil. Restaurantes da Rua Augusta e de Pinheiros oferecem descontos de até 40%. 8% dos brasileiros se dizem vegetarianos, e este número tem aumentado a cada ano. O dado é de uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2012. O evento começou neste domingo e vai até 4 de dezembro. As opções incluem hambúrgueres veganos, comida tradicional brasileira, mexicana, italiana e indiana. A Semana Vegana tem o objetivo de promover um modo de vida alternativo, saudável e sustentável. Acesse veganweek.com.br ou facebook.com/veganweekbrasil para conferir a lista completa dos restaurantes participantes. São Paulo ainda oferece muitos riscos para os deficientes físicos. Ruas e estabelecimentos não são adaptados para quem tem alguma limitação. Das 14 mil linhas de ônibus, só 9 mil são adaptadas. O repórter Lucas Brito mostra as dificuldades de acessibilidade em São Paulo. Um simples buraco na calçada pode ser um grande obstáculo para quem possui alguma deficiência física ou visual. Em São Paulo, mais de 2.700.000 pessoas têm alguma deficiência. Dessas, mais de 53 mil possuem deficiência visual severa e 45 mil enfrentam deficiência visual motora grave. Este grande número sofre com a falta de inclusão e, na maioria das vezes, não é lembrado na hora da construção de lugares. A cadeirante Rosana Ramos tem 55 anos e morou em São Paulo por alguns anos, até se mudar para Sorocaba. Ela lembra como era difícil encarar calçadas quebradas. O bairro que eu morava, pelo amor de Deus, era sair do portão de casa, já caía, cheio de buracos, cheio de precipícios. Precisa mudar muita coisa nas calçadas. E os faróis eletrônicos que aqui tem, né? Os faróis falantes, que avisam os deficientes a hora de atravessar as ruas. Apesar de que aqui também precisa melhorar muita coisa, mas está bem mais avançado que São Paulo. Buracos na calçada, falta de rampas, sinalização tátil, alertas e informações em braille estão entre as dificuldades mais comuns enfrentadas diariamente por deficientes físicos que vivem em São Paulo. Apesar de ser a cidade mais movimentada do país, a capital paulista ainda está longe de ser vista como exemplo de acessibilidade. A estudante universitária Cíntia Jardim tem 27 anos, é cadeirante e gosta de sair para se divertir. Alguns dos lugares que frequenta não estão preparados para recebê-la. Eu tenho um problema seríssimo, porque não tem bar com banheiro que eu entro. Balada, às vezes tem uma ou outra que é adaptada. Mas assim, também não são todas. Tem balada que eu já cheguei e quando eu fui ver o banheiro, chorava. Quase impossível eles lembrarem, terem um carinho de lembrar de ter um banheiro para deficiente. Eu acho que eles nem estão pensando em nos receber. Quando o assunto é acessibilidade, é necessário planejar. Desde banheiros adaptados até rampas de acesso que permitem que deficientes físicos possam transitar de forma independente. Tanto em lugares fechados quanto nas ruas, não são cumpridos os compromissos com essa parcela da sociedade. Empresas como a Comgás, a Sabesp e a Eletropaulo muitas vezes fazem buracos nas ruas durante a prestação de serviços. Quando eles não são consertados, tornam-se o grande problema. O jornalista Roberto Rios é cadeirante há 20 anos. Ele tem um programa na TV Câmara sobre inclusão e acessibilidade e comenta sobre o desrespeito com deficientes por parte dessas empresas. Responsáveis pelos assuntos de acessibilidade, como Sabesp, Eletropaulo, prefeituras, subprefeituras, porque elas ocupam espaço urbano, elas chegam e quebram a calçada. Então, essas pessoas também têm que ser pressionadas para quando eles fazem um trabalho em frente a uma rampa ou em frente a uma calçada, eles têm que deixar a calçada lisa, porque, por exemplo, a Comgás vem e quebra a calçada. Aí eles vêm e fazem um bloco de concreto, joga ali, só que no lugar que ele fez a vareta fica um buraco. E isso faz com que a pessoa não consiga passar. Em questões de pavimentação e sinalização, o centro de São Paulo tem evoluído bastante. Mas nos bairros mais afastados, problemas com calçadas quebradas são ainda mais graves. Segundo dados do site A Pública, 1 milhão de pessoas deficientes vivem em comunidades na capital e sofrem todos os dias com o descaso das empresas. Max Ivan, de 26 anos, diz que a Sabesp não arruma há muito tempo a calçada da região onde mora, em Itaquera, e isso está trazendo dificuldades. E quebraram tudo, o chão, e aí perguntamos para eles, vocês vai deixar desse jeito tudo quebrado ou vão vir arrumar? Porque ali faz parte da calçada, mas os cadeirantes passam, que tem uma escola aqui perto, pessoas com carrinho de criança, tudo vai passar, aí tem que andar no meio da rua porque a calçada está quebrada. Aí eles falaram, não, vamos vir arrumar no dia seguinte. Aí ficou até agora e nada de arrumar. Passar por uma calçada com elevação já é uma grande dificuldade.
Além de degraus e inclinações, os buracos e o chão quebrado tornam a passagem de um deficiente um verdadeiro desafio. Até mesmo um simples desnível na calçada, que é pouco notado por quem não possui dificuldade de movimento, deve ser lembrado e retratado, principalmente por essas empresas que não cumprem seu papel e acabam desrespeitando quem tanto precisa de acesso. De São Paulo, Lucas Brito. São 10h30 e agora vamos com o repórter Matheus Silva para as informações sobre as principais cidades e aeroportos de São Paulo. Bom dia, Matheus. Como está a situação nessa manhã? Bom dia, Tamires. Quem está subindo a serra em direção à capital deve evitar a via Anchieta. Com excesso de veículos, a via apresenta lentidão entre os quilômetros 20 e 17 e 13 ao 10. 7 pessoas se feriram em um acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves, na altura do quilômetro 70, entre Santa Isabel e Igaratá. A via encontra-se totalmente bloqueada para a remoção dos veículos. As demais rodovias seguem com trânsito bom nos dois sentidos. Já em relação aos aeroportos, apenas um voo foi registrado com atraso até o momento em Congonhas. Cumbica e Viracopos seguem operando normalmente. É com vocês. Obrigada, Matheus. A seguir, o artista José Carvalho e o trabalho da Companhia de Teatro Viajantes da Imaginação. O Jornal da Fapcom volta já. Jornal da Fapcom. A Companhia de Teatro Viajantes da Imaginação é uma criação de José Carvalho e Wesley Humberto dos Reis. Eles querem aumentar o acesso à cultura na cidade de São Paulo, em especial na região de Guaianazes. O artista José Carvalho está conosco aqui no estúdio na entrevista dessa segunda-feira. Bom dia, José. Seja bem-vindo. Como é o trabalho desenvolvido pela companhia? Bom dia, obrigado pelo convite. E o trabalho da companhia surgiu assim... Eu comecei a trabalhar como jovem monitor cultural numa biblioteca pública. Eu já fazia teatro antes. E uma funcionária, ela já conta história há muito tempo. Então, ela resolveu me chamar para fazer essa contação de história na biblioteca. Depois de um tempo, eu comecei a fazer um curso de contação de histórias. Eu e meu amigo, eu aproveitei que ele fazia cursos de música, essas coisas, e eu convidei. Então, a gente surgiu fazendo como um projeto para incentivar a leitura nos locais públicos, porque na biblioteca pública é um local que não tem muita frequência de público. Então, assim, surgiu com essa ideia de incentivar o hábito à leitura. A gente convidava as crianças, o público espontâneo também, como adultos. E o pessoal não tinha muita frequência. Então, junto com os funcionários da biblioteca, a gente foi fazer divulgação nas escolas. Então, sempre tinha programação. A gente fazia o convite para as crianças e os pais também. Mas, assim, não tem muito incentivo dos pais para as crianças irem assistir a contação de história. Então, esse é o nosso objetivo. E vocês têm apoio de alguém, algum patrocínio? Não, na verdade, não. A gente recebe o convite assim das funcionárias da biblioteca, da região da Zona Leste, como Itaquera, José Bonifácio e Guaianazes. Esse é o apoio, né? Da prefeitura, assim, entre aspas. Então, de vez em quando, a gente faz como voluntário e às vezes a gente recebe como remunerada. Vocês têm planos para expandir a atuação da companhia? Sim. Nós nos inscrevemos no programa VAI, no PROAC. Mas, como é um projeto assim, voltado para a criança, assim, eles não têm muito assim... uma vontade de fazer um fomento para esse projeto, né? Então, assim, eles gostam mais quem lutam para uma causa assim como feminismo, racismo, LGBT, entre outros. Então, assim, o incentivo à leitura para crianças não é muito valorizado. E as crianças, como que é a recepção delas com o espetáculo, com o que vocês fazem? O que é ensinado? Tem a mediação de leitura, que a gente usa o livro do lado e a gente vai lendo. E a contação ela já é diferente, a gente não usa o livro, a gente narra.
Então é muito diferente do teatro também. A gente trabalha mais a narração. As crianças, elas gostam, prestam muita atenção. É bom a gente interagir também, não ficar só lendo, mudar o tom de voz, que chama muita atenção, incluir a música, sonoridade, essas coisas, chama muita atenção das crianças. E a gente inclui também dinâmicas, brincadeiras e danças. Tá legal, muito obrigada, José. Obrigado a vocês. Mundo. Vamos voltar a falar da morte de Fidel Castro e das homenagens ao presidente cubano. A primeira grande homenagem ocorre hoje na Praça da Revolução. A peregrinação à Havana abre uma semana de tributos ao líder. A morte do chefe de Estado na sexta-feira, aos 90 anos, provocou silêncio em Cuba. François Fillon vence primárias da direita para a eleição francesa em 2017. Ele conseguiu 69,5% dos votos. Fillon superou o conservador Alain Juppé. O vencedor pretende promover um projeto econômico mais liberal no país. O Estado Islâmico realiza ataque com gás químico no norte da Síria. A investida causou a internação de 22 combatentes. A cidade está tomada pelo grupo há mais de 4 anos. Cerca de 10 mil pessoas fugiram de Alepo rumo às zonas ocupadas pelo governo. Polícia das Filipinas detona uma suposta bomba encontrada a poucos metros da Embaixada dos Estados Unidos. O explosivo foi achado por profissionais da limpeza. Agentes da polícia chegaram ao local e explodiram a bomba. O chefe da polícia do distrito de Manila informou que não há mais ameaças. Trânsito. São 10h37 e é a hora do trânsito. O repórter João Rafael atualiza as informações sobre o trânsito na capital. Bom dia, João. Como está a situação para os motoristas nessa manhã? Bom dia, Tamires. Bom dia, ouvinte do Jornal da Fapcom. Hoje, o rodízio é para carros com placas nos finais 1 e 2 no centro expandido, entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite. No momento, a capital registra 321 km de lentidão. Para o motorista que sai da Regis Bittencourt e vai pela Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, vai enfrentar muita lentidão e vai sofrer com o trânsito até a Avenida Eusébio Matoso. Já na estrada do Mboi-Mirim, sentido Avenida Guarapiranga, o motorista vai ter que ter a mesma paciência, pois há muita lentidão. E no sentido bairro, até o cruzamento da estrada do Embu-Guaçu. A Rua Vergueiro, sentido centro, tem trânsito lento a partir do cruzamento com a Baltazar Lisbo, até a região do metrô Paraíso. O metrô e a CPTM operam normalmente. É com vocês. Obrigada, João. Pesquisa do IBGE aponta que brasileiros com mais de 40 anos são maioria na internet. Os usuários cinquentões ultrapassaram os jovens de 20 a 24 anos. A liderança dos mais velhos deve crescer nos próximos anos. 15 milhões e meio de internautas têm idade entre 40 e 49 anos. Esse volume é 13,9% maior do que o apontado na pesquisa de 2014. O número de usuários da internet com mais de 50 anos também aumentou. Eles somam 14 milhões e 800 mil pessoas, um aumento de 20,1%. Os dois valores representam quase um terço da população brasileira com acesso à internet. Pesquisa do IBGE registra aumento no número de casas que recebem coleta de esgoto. Os domicílios com saneamento básico no Brasil somavam 63,5% em 2014. Esse número passou para 65,3% em 2015. O aumento equivale a 1.900.000 domicílios que passaram a ter rede de esgoto. A região Centro-Oeste teve o maior aumento, seguida pela região Sul, com 3,2%. O IBGE concluiu que 89,8% dos domicílios de todo o país têm coleta de lixo. Outra pesquisa do IBGE aponta que as mulheres brasileiras têm filhos cada vez mais tarde. 30,9% dos nascimentos ocorriam quando as mulheres tinham de 20 a 24 anos em 2005.
O volume de mulheres que se tornam mães com essa faixa etária segue alto no Nordeste. O percentual total caiu para 25,1% em 2015. Houve aumento da maternidade entre os 30 e 39 anos. O número de mães nessa faixa etária é de 30,8%. Isso representa 8,3% a mais do que os dados de 2005. A pesquisa também aponta que a mulher geralmente fica com a guarda dos filhos menores de idade em todos os estados. A seguir, uma reportagem especial sobre eutanásia e o título do Palmeiras. O Jornal da Fapcom volta já. Jornal da Fapcom. Legalizada em poucos países, a eutanásia é um tabu no Brasil. Na Bélgica, a prática pode ser realizada até mesmo em adolescentes maiores de 12 anos. Em outros países nos quais é permitida, ela precisa ser aprovada por juízes e psicólogos antes de acontecer. A reportagem especial de Flávia Salles mostra a realidade da eutanásia. Aos 28 anos, a jovem Tulasi Kruger era advogada criminalista e trabalhava na Comissão de Bioética da OAB, no Rio de Janeiro. Nessa idade, ela descobriu um câncer de colo de útero em estado avançado e que, segundo os médicos, se tratado por 4 ou 5 anos, poderia ser curado com longas sessões de rádio e quimioterapia. Certa vez, em uma viagem para visitar a mãe, a psicóloga Elisa Kruger, Tulasi descobriu que a doença tinha avançado para o estado terminal. Foram 5 meses de tratamento, mas a doença continuava a se espalhar. Debilitada e cansada de tanto sofrimento, uma das poucas opções da jovem era iniciar os cuidados paliativos com o tempo, já que a eutanásia é proibida e penalizada como homicídio no Brasil. Com o apoio da família, a sedação paliativa pareceu ser a melhor escolha para a dor de Tulasi. Elisa conta que não foi uma decisão fácil, mas que não poderia negar à filha o alívio da dor. Ela foi sedada de quarta para quinta. Quinta ela passou o dia todo dormindo. Eles dão sedativos, né, bem fortes, realmente para a pessoa ficar, né, bem tranquila, ficou totalmente inconsciente, né, não reagia a nenhum estímulo. E eles aplicam também bastante morfina, né, para garantir que a pessoa não sinta dor. E soro, né, para manter a hidratação, para o paciente não entrar em sofrimento. Quando Tulasi morreu, deixou uma lista de desejos que gostaria que fossem realizados. Entre eles, que tivesse sua história contada em um livro, escrito mais tarde pela mãe, que levou o nome de Eterna Tulasi, no qual Elisa conta detalhes da vida da filha e da luta contra o câncer. Ela disse: mãe, quando tudo isso passar e você tiver cabeça, escreve a história toda, por favor, pode ser que ajude alguém. Ela me deixou a missão de continuar, né, a missão e os trabalhos dela, dentre eles a luta pelo direito à eutanásia. No Brasil, a prática da eutanásia pode levar a pena de 6 a 20 anos de prisão, mas pode ser reduzida de 1/6 a 1/3 por motivos de relevância social ou por características que envolvem a conduta de quem cometeu o crime. Em um estudo realizado pelo Annals of Internal Medicine Journal dos Estados Unidos em 2000, com membros da Sociedade Americana de Oncologia, mostrou que a prática da eutanásia tem apenas 22,5% de apoio dos oncologistas, médicos mais expostos ao tratamento de doenças terminais. Um projeto de lei de 2012, que previa a criminalização da eutanásia separadamente do homicídio, tramitou no Congresso, mas foi arquivado, e não há nenhum projeto de lei sobre a eutanásia em curso atualmente. Na Bélgica, um dos países onde a prática é ilegal, os casos de eutanásia aumentaram mais de 700% no ano de 2013, conforme pesquisa da Comissão e Controle da Eutanásia. No Chile, em fevereiro de 2015, a adolescente Valentina Moreira, de 14 anos, sofria de fibrose cística, uma doença degenerativa que lhe causava fortes dores. A garota decidiu fazer um apelo às autoridades chilenas para que liberassem a eutanásia no país, pois não suportava mais o peso da doença. Sou Valentina Moreira, tenho 14 anos, sofro de fibrose cística. Solicito falar urgente com a presidenta, porque estou cansada de viver sofrendo e ela vai me autorizar a tomar uma injeção para dormir para sempre. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, visitou a garota no hospital e explicou que, assim como no Brasil, a eutanásia também é crime em seu país. Em maio de 2015, Valentina morreu em decorrência da piora do seu quadro clínico. Aqui no Brasil, Tulasi deixou à mãe a luta pela liberação do suicídio assistido e a certeza de ter feito a escolha certa. De São Paulo, Flávia Salles.
O Brasil precisa avançar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate da microcefalia. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por pacientes e familiares é não prever as sequelas. Duas mães vivem uma saga em busca de tratamento para seus filhos. A repórter Camila Corsini mostra o drama vivido por elas. A microcefalia ganhou destaque em 2015 após o número de casos da doença aumentar de forma assustadora. 581 casos foram notificados em São Paulo de novembro do ano passado a agosto desse ano. No Brasil todo, há mais de 3.000 casos notificados. Letícia de Lima, de 30 anos, é mãe de João Francisco, que hoje tem 2 anos. Quando ele tinha 2 meses, descobriu que o filho tem microcefalia. Dentre todas as dificuldades, a primeira certamente foi lidar com a notícia. Essa foi a primeira dificuldade, né? Se preparar para ter um filho especial. Como se preparar? Então eu ficava, sabe, assim, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que vai ser? No caso do João Francisco, a malformação aconteceu durante o nascimento. A mãe teve problemas durante o parto. O primeiro diagnóstico dado pelos médicos não foi a microcefalia, mas uma suspeita de epilepsia. João tinha convulsões semanalmente, o que levou os médicos a encaminhar mãe e filho para um neurologista. Que eu fiz o pedido pelo SUS, até hoje o João Francisco pelo SUS nunca foi chamado. O Sistema Único de Saúde, apesar de ser modelo fora do país, tem problemas como o apresentado por Letícia. O especialista Rodolfo Telaroli ressalta a importância de um acompanhamento médico no caso de pacientes com microcefalia, além do apoio de uma equipe multidisciplinar. Dá para a gente já antever as dificuldades que os portadores de microcefalia e seus familiares vão enfrentar. O certo é que a doença representa um custo financeiro elevado para o país e um custo humano elevadíssimo para os seus familiares. Sem recursos financeiros, Letícia buscou ajuda na AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Para ela, o tratamento não é completo, já que o tempo oferecido é curto. 6 meses para uma criança especial que precisa de uma reabilitação para o resto da vida, Deus me perdoe falar, é desumano você ouvir isso. Tem cabimento esse trabalho assim, esse jeito deles. O tratamento de João na AACD acabou no fim do ano passado. Com 2 anos, ele agora tem de se deslocar todas as semanas de Suzano a São Bernardo do Campo, para ser atendido em um hospital público. Como Letícia, a dona de casa Regiane Ramos, de 40 anos, peregrina com o filho Rian Felipe, de 6 anos, em busca de tratamento digno e qualificado. Eu descobri a microcefalia do Rian no 7º mês de gestação. E foi através de uma ultrassonografia normal, acompanhamento do desenvolvimento do feto e para confirmar o sexo do bebê. Foi uma surpresa total para mim, porque eu não sabia que existia microcefalia 6 anos atrás e foi muito difícil para a gente poder lidar com esse diagnóstico. Além da falta de atendimento para pessoas com microcefalia na saúde pública, outra dificuldade causada pela doença é o atraso no desenvolvimento da criança. Por esse motivo, Rian e João Francisco não falam, não andam e dependem da supervisão dos pais. Segundo a pedagoga Sandra Gomes, a microcefalia é complexa, justamente por ser diferente de paciente para paciente. Quando se trata de algo cerebral, é muito difícil de você prometer o que essa criança vai conseguir te dar de retorno e o que não vai. Por quê? Se trata do cérebro. Então, ali é onde tem os comandos para essa criança aprender, ou seja, tanto a parte de cores, quanto a parte de números, quanto a alfabetização. Às vezes é por reconhecimento ou apenas por apontar. Cada criança tem um meio de comunicação, porque nem todas as crianças conseguem se comunicar pela fala. Então é um campo bem minucioso, cuidadoso, que a gente tem que ter aí como um cristal. Apesar das inúmeras reclamações, o Ministério da Saúde afirma que oferece atendimento especializado para pessoas com microcefalia. A autonomia e independência só são possíveis com estímulos e acompanhamento médico. Quem não tem acesso à saúde privada fica de mãos atadas à espera de um atendimento digno. Ainda faltam políticas públicas específicas para que as famílias não peregrinem em um universo de filas e falta de atendimento. O principal desafio da microcefalia é não ter como prever as sequelas. De São Paulo, Camila Corsini.
Ministério da Saúde anunciou aumento de 850% dos casos de chikungunya no Brasil nesse ano. O levantamento prevê um número ainda maior em 2017. Em coletiva, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, analisou as projeções. A expectativa é de que haja agora, no ano que vem, um aumento significativo de casos de chikungunya, que é um problema sério, porque ele é incapacitante, a pessoa não consegue trabalhar. Pelo menos 130 pessoas morreram por chikungunya neste ano, contra apenas 6 no ano passado. O pico da doença foi identificado no início do ano, durante os meses de temperaturas mais altas. A infectologista Jaci Andrade falou ao Jornal da Band sobre a importância da ajuda da população para resolver o problema. Uma medida que ela não é individual, ela é coletiva, então toda a comunidade deve participar. O Norte e o Nordeste têm a maior parte das ocorrências de chikungunya e a doença deve avançar para o Sudeste no verão. A melhor alternativa para o combate continua sendo a prevenção dos focos de proliferação do mosquito. Esporte. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente. 22 anos depois, o Palmeiras é campeão brasileiro. Agora, a repórter Gabriela Lira traz as informações sobre os jogos do fim de semana e a conquista alviverde. Bom dia, Gabriela. Como foi a rodada? Bom dia, Beatriz. O Palmeiras quebrou o tabu de 22 anos sem vencer o Brasileirão e foi campeão em casa, vencendo a Chapecoense por 1-0. A festa alviverde foi completa quando o técnico Cuca colocou Fernando Praz, ídolo da torcida, em campo no final do jogo. Flamengo e Santos se enfrentaram no Maracanã e o rubro-negro ganhou por 2-0 com gols de Guerreiro e Diego, e passou o Santos, assumindo a vice-liderança. Já o rebaixado Santa Cruz deu um chocolate no Grêmio em casa, vencendo por 5-1. E o Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 e ainda sonha em permanecer na Série A. Lembrando que o time gaúcho depende de uma combinação de resultados com o Vitória, que joga hoje contra o Curitiba. Na briga pelo G6, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena Corinthians no sábado e empataram por 0-0. Resultado que não favoreceu o time paulista, que vai precisar ganhar seu próximo jogo e torcer para o Atlético Paranaense e Botafogo não somarem pontos. E tivemos mais um campeão nesse final de semana, Beatriz. Na Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg ganhou ontem o seu primeiro título mundial pela Mercedes, depois de terminar em segundo lugar no GP de Abu Dhabi, que foi cheio de emoções. Seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton, ficou em primeiro lugar. E essa foi a última corrida do piloto brasileiro Felipe Massa, que se despediu da Fórmula 1. É com vocês. Obrigada, Gabriela. O Jornal da Fapcom termina aqui. Fique agora com a nossa sequência musical. Um bom dia a todos. Bom dia e até amanhã. Jornal da Fapcom.